Quem chega atrasado. Opa. Vamos. A aula de hoje, a gente vai falar sobre como escalar pessoas, tá? E aí, deixa eu fazer o seguinte, essa aula eu e Nilson vamos dar, a gente vai contar o nosso case, o que a gente fez, como que a gente cresceu aí nesses últimos 30 meses, 2 anos e meio, de 18 para 140 pessoas. Deixa eu primeiro pedir para o Nilson se apresentar, depois eu me apresento. Nilson. Fala, pessoal. Nilson aqui. A gente preparou uma aula bem legal. A gente já tinha feito, né, algumas outras conversas aqui na Anti-Escola, só que até para contextualizar vocês, né, a gente viu que tem uma coisa que estava o pessoal perguntando bastante, o Richard vai até explicar um pouquinho, e aí surgiu a ideia de abrir um pouco mais no detalhe, né, sem esconder nada aí, algumas coisas que... Como é que é o nosso processo, né, o nosso racional. Mas sem dar mais spoilers, boa noite aí para todo mundo. Estamos aqui para contar muito aí do nosso case da Lio, abrindo detalhes, e no final a gente pretende aí abrir para vocês, para a gente ter uma conversa, uma troca de experiência bem legal. Uma coisa que a gente vai comentar aqui, até veio de uma conversa dentro da minha última liga. As pessoas perguntaram como que é a nossa rotina, como funciona o nosso dia a dia, porque a gente lida com uma equipe grande, e aí como que esse dia a dia funciona. Então, a gente quer entrar em um pouco de detalhes sobre essa rotina. Eu vou começar contando um pouquinho a história da empresa. Vou botar uns 4 ou 5 slides falando da história, só para vocês entenderem o contexto. Algumas pessoas já conhecem a história, mas eu fiz uma versão bem curta para que a gente possa chegar no objetivo de hoje, que é falar sobre gestão de pessoas e como escalar pessoas, tá? Então, para quem conhece, os primeiros 5, 6 slides sempre é interessante, mas você pode já ter visto. E não, só um minuto, compartilhei a tela errada. Compartilhar essa tela aqui. Tá. Então tá, pergunta da pandemia. Estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Sim. Primeira coisa, como que a gente começou, tá? Eu vou, como falei, eu preciso só contextualizar para que a gente possa chegar onde a gente está hoje. Primeiro, a gente começou como uma empresa de consultoria e treinamento. Era o One Man Show. Eu montei a empresa em 2011 para 2012, e o primeiro ano eu estava sozinho, não tinha um funcionário, ficava dando consultoria e treinamentos sobre educação, aprendizagem, ensino à distância. Eu venho de um histórico aí de Estácio, meu avô fundou a Estácio, então eu ajudei a montar o EAD da Estácio. E aí eu comecei a ensinar esse conhecimento, como montar ensino à distância dentro de universidade. Foi assim que a gente começou. E aí teve um boom inicial em 2012, principalmente 2013, que a gente saiu de 0 para ter uma equipe grande aqui, começamos com 60 pessoas. Como que isso aconteceu? Primeiro, a gente fez uma migração, ainda no primeiro ano, de sair de ser uma empresa de consultoria para uma empresa de tech. Eu vendi uma consultoria para a Universidade de Gama Filho, cobrei R$5.000 pela consultoria, e essa consultoria, eles queriam que eu analisasse plataformas de ensino à distância, isso em 2012 para 2012. E aí eu fui para o mercado, analisei 10 plataformas, na verdade analisei 9, e falei que a 10ª era melhor. A 10ª que eu falei que era melhor era o Moodle, que era uma plataforma de código aberto. Mas eu nunca tinha entrado no Moodle, não conhecia nada, eu só sabia que era código aberto. E aí eu falei que era a melhor plataforma, eles escolheram o Moodle e me perguntaram, tá bom, quem implementa? E eu falei, deixa que eu faço, eu tenho essa expertise, fiz na classe, aquele blá, 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 tudo mentira. Mas aí eles me contrataram para implantar. Então, a partir desse momento, saí de só entregar consultoria para, de repente, ter um projeto de tecnologia. E eu sabia o seguinte, a única premissa, eu não vou entregar. Se eu entregar, eu estou ferrado, porque eu não consigo me envolver em vendas, coisas que eu gosto, à frente do cliente e tal. Então, a partir do momento que eu fechei o primeiro projeto, eu fui e contratei programadores para começar a entregar. E aí, assim que a gente entregou, aí eu consegui pegar o projeto da Gama Filho, esse portalzinho aqui, que hoje parece
um pouco antigo, mas tem 12 anos, foi 2012. Aí a gente vendeu o mesmo projeto para Senac, Sesc, Unicarioca, Unigran Rio, várias outras empresas, faculdades começaram a comprar projetos de ensino à distância da gente. E aí, quem faz plataforma faz conteúdo. Então, a universidade falou, beleza, você tem uma plataforma, mas você cria conteúdo? Eu, claro que crio, né? Não sabia nada de conteúdo. Não sabia nada, eu tinha experiência da Estácio, mas a empresa não fazia. E aí começaram a contratar conteúdo. E aí a gente escalou o negócio de 0 para 60 pessoas no primeiro ano. Então, o negócio, esse aqui era o nosso escritório, tinha 2 andares aqui. Então, a empresa cresceu muito rápido. E aí a gente tem essa crescida. E aí a gente vai para uma etapa, próxima etapa, que é voltado para gestão e processos, que a gente fica 5 anos arrumando a casa. Então, a gente tem esse boom. A gente acha, cara, porra, a empresa vai explodir. 5 anos, 60 pessoas. Cara, segundo ano, 120, 180, né? Traça uma linear, né, Richard? Faz uma linear assim, ó. Agora é só projetar isso para o futuro. Se fosse linear, seria bom, né? Eu pensava que era exponencial, mas não foi nenhum nem outro. Na prática, 5 anos depois, a gente estava quase com o mesmo faturamento, um pouquinho maior, só que a gente sofreu muito durante esse período. Foi um caos. Por quê? A gente vendia, mas não entregava. Tá? A gente tinha uma equipe que era muito júnior, então, muito retrabalho, erro, gestão, ninguém era treinado. No primeiro dia, as pessoas já precisavam produzir. A gente não tinha um RH, ninguém olhava para pessoas, só olhava para métricas, números. Tinha uma lacuna de liderança intermediária. Então, eu achava muito bacana ter uma equipe horizontal, né? Linear, com poucas lideranças, com pouca hierarquia. Então, às vezes, um júnior reportava direto a mim, porque eu estava cuidando daquele projeto. Eu precisava vender, gerir a equipe e a entrega ao mesmo tempo, e não tinha cultura. A gente era uma startup bacaninha, com cerveja, videogame, festas, mas a gente não tinha tudo que, de fato, você precisa para uma empresa crescer e ter essa visão de cultura. Não tinha processo de gestão, era um caos. Basicamente, aqui era um caos. A empresa era um caos. Aí, em 2003... Deixa eu só fazer uma pergunta aí rapidinho. Quando você fala, só para contextualizar, porque eu sei que tem gente na escola que já conhece bem a nossa história, mas a gente fez aqui só uma foto rapidinho para trazer o cenário, contextualizar, e a gente vai entrar como o Richard falou, um pouco mais à frente aí no que interessa aqui o assunto, né? Mas quando o Richard fala plataforma, só para posicionar o nosso negócio, né? A gente vende para empresas, né? B2B. Então, quando a gente usa a palavra plataforma, são plataformas de gestão de curso online dentro das empresas, tá? Então, por exemplo, se vocês fizerem paralelo com, por exemplo, a Hotmart da vida, né? Hotmart, você tem um infoprodutor lá vendendo os cursos, né? E ele vende para pessoa física. No nosso caso aqui, no nosso business, não é B2C, a gente não está vendendo para pessoa física, a gente está vendendo para empresas, para elas terem as suas plataformas dentro da empresa, como se fosse uma plataforma de RH, assim, grosseiramente falando, né? E aí a empresa gerenciar os cursos, né? Os cursos da intranet dela através dessa plataforma que a gente fazia, e a necessidade veio na sequência. Pô, se vocês fazem plataforma, o que eu encho nessa? O que eu coloco de curso, né? Então, a gente também está posicionado na construção de curso online para dentro das empresas. Assim, esse foi o nosso posicionamento no início, né? Excelente. Eu acabei entrando e não expliquei muito o negócio. Mas é isso. Imagina o seguinte, quem é infoprodutor e ensina pessoa física, a gente faz isso para pessoa jurídica. Então, a gente treina, por exemplo, 60 mil vendedores da TIM. O software que roda de treinamento é nosso, o conteúdo é nosso. A gente treina 75 mil frentistas do posto Shell. A gente treina 1,5 milhão de revendedores Natura no Brasil inteiro. Então, esse é o nosso negócio. Tá? E a gente é white label, né? Então, assim, para todos os efeitos, a gente não aparece Lio na cara do funcionário, né? Aparece lá com a logo da Shell, aparece com a logo da TIM. Então, aquele colaborador dentro da empresa, ele imagina que ele está vendo uma plataforma do RH da TIM, né? Mas não, na verdade, ele está
a gente coloca a cara da empresa e ele não sabe que ali por trás a plataforma é nossa, a gente que gerencia aquilo e faz quase que uma terceirização dessa parte, né, para a empresa, né, para a empresa que nos contrata. Então, a gente começou, como eu falei, como eu dando consultoria, treinamento, migramos para tech, migramos para conteúdo, comecei com a universidade, depois eu migrei para empresas. E aí, essa segunda etapa aqui, fase 2, entra o Nilson no final de 2013, que se tornou sócio e COO. E a gente começa a focar em treinamento, documentação, a gente começa a implantar controles financeiros. Eu não vou detalhar tudo aqui, porque só isso aqui é uma aula, mas o foco é um pouquinho mais para frente na história, porque a gente está falando de focar em escalar pessoas. Aqui é muito voltado para processo. Até tem uma aula que o Nilson ensina isso daqui. Isso que eu ia falar. A gente já deu uma aula sobre esse assunto, né? Tá no portal aí na nossa área de membros. Mas é só para não ficar falando a mesma coisa, a gente só está querendo dar esse panorama para chegar em 2018, né? Então, a gente demitiu os clientes que davam prejuízo. Isso trouxe uma margem, significativo aumento de margem dos projetos. E a gente mudou o foco do educacional para o corporativo. Por quê? A gente viu que o educacional pagava pouco e as empresas pagam muito. Então, a gente mudou e falou, não, vamos para o high ticket, high margin, em vez de o ticket alto e margem baixa. E demoramos 5 anos, mas a gente arrumou a casa. Tá? Nesse meio tempo, importante dizer que eu tinha outras empresas até 2018. Em 2018, eu decidi vender todas as minhas outras empresas. Então, eu tinha um curso de inglês que tinha 11 escolas, 150 funcionários, eu vendi em 2018. Eu tinha uma loja no Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro, fechei a loja. Eu tinha uma outra startup que eu fechei a startup. Então, em 2018, por que marca 2018 e começa a ter esse crescimento? Porque eu saí de tudo que eu tinha somente para focar na Liu. E aí, quando eu volto para ficar 100% na Liu, foi finalzinho de 18, início de 19 na prática, a gente estava com 18 pessoas. Tá? O faturamento mais ou menos a mesma coisa, mais 18 pessoas. Então, esse aqui é o contexto da história, só para vocês entenderem, e o foco do que eu vou falar é essa etapa aqui. Tá? Que tem e até tem uma brincadeira, né, Richard? Porque você estava tendo aqueles problemas, aí você pega, me chama e sai, né, da empresa. Aí passou os problemas. Aí eu fiquei com os problemas. Eu falei, Richard, vem aqui que a gente precisa, vamos... Porque eu acabei tendo que vender e gerir também a entrega, né? Então, trocou o chapéu, né? Pegou o problema, trocou de chapéu e... Mas aí depois aqui que vem a parte boa que a gente quer se aprofundar com vocês. Então, esse panorama que o Richard deu, então só para vocês verem como que a gente ficou estagnado nesse gráfico aqui, né, de 2013 a 2018. Então, teve um crescimento expressivo na fase 1, mas depois a gente ficou estagnado por 5 anos, né? E aí, o que a gente quer falar na aula de hoje, por isso esses 5 slides introdutórios, é assim, tá bom, como que a gente saiu dessa fase 2, que a gente ficava andando de lado ali, praticamente sobrevivendo, né? E o que a gente fez de tão diferente para esse 2018 até a data presente, né? Ter esse crescimento aí explosivo, que é o foco do nosso encontro de hoje, tá? E os 30 meses são exatamente 2019, 20 e metade de 21, né? Então, 21 aqui ainda, a expectativa é essa, a gente já está até acima do previsto esse ano, mas, então, o que a gente fez aqui? Vamos lá, nosso Growth Hacking. Primeira coisa, o que a empresa, fechamos 2018 com 2 produtos, cursos customizados e plataformas customizadas. Então, o LMS customizado. Então, isso que a gente pedia, customização de curso e plataforma. Esse era o foco do negócio. Somente 2 serviços. E aí, eu e Nilson, a gente se dividiu. Eu tocava projetos novos, marketing, vendas, growth, etc. O Nilson focado em entrega, gestão, métricas, produtividade, etc. A gente, vendo o perfil de cada um, e eu sou esse perfil vendedor, que se comunica bem, tal. O Nilson é um cara processual, um cara muito focado em entregas. Se você bota entrega na minha mão, vai dar um caos. Se você bota o Nilson para fazer todo esse marketing, tal, ele tem um outro perfil. Então, a gente identificava o perfil dos 2, eliminamos ego,
falou, cara, você é bom nisso, eu sou bom nisso. Vamos cada um dividir dessa forma. E aí, como que funciona o meu plano? Primeiro eu vou falar o que eu faço no meu dia a dia e como que eu fiz para estruturar e fazer esse crescimento. O meu plano, como eu não estou ligado a absolutamente nada na empresa, o meu plano é estruturar projetos e me substituir a cada 3 a 6 meses. Então, quando eu voltei, eu comecei a olhar e falar o seguinte, eu não posso ficar muito tempo em nada. Se eu fico muito tempo em alguma coisa, eu acabo sendo dono daquela área e vou ser diretor daquilo. Mas, na época, a gente não tinha grana para poder fazer todos esses projetos. Uma coisa importante, a gente fez todo esse crescimento com caixa da própria empresa. Tá? A gente não tem investidores fora, a gente não tem aporte, não tem... Somos bootstrap, sabe? É tudo feito capital próprio da empresa. Então, a primeira coisa que eu vi, quando eu voltei para ali em 19, final de 18, eu olhei e falei, cara, a gente não tem nem site, a gente não tem... Nosso marketing é terrível. Se eu quero começar a vender, eu começo com marketing. Então, eu entrava em um projeto e mergulhava naquele projeto, estruturava e saía fora. Então, eu comecei com marketing. Ajudei a montar novo... E quando eu falo entrar de fato, tá? Eu fui fazer site novo, escrevi todos os textos, redes sociais, fui fazer palestra, LinkedIn, comecei a mergulhar em marketing. 3 a 6 meses depois, eu trago uma coordenadora de marketing, entrego para ela, saio fora. E aí vou para outro projeto. E aí eu fui focar no projeto que é o LearningFlix, que é o nosso catálogo de cursos. E aí eu mergulhei, desenhei o curso, ajudei a escrever, tal. Montei o primeiro, começamos a vender, trouxe uma gerente, saí fora disso aí. Ela agora... Uma gerente da minha equipe, né? Uma gerente da minha equipe, a gente determinou para que ela pegasse o projeto, né? Então a gente já preconizou, desenhou com ela, e aí naturalmente ela foi acompanhando, virou gerente desse produto, e aí ficou na minha missão fazer gestão disso, né? Do dia a dia desse novo produto nosso, né? Aí a gente estava com o marketing funcionando, tinha um produto, só que não estava vendendo. Beleza, aí eu fui mergulhar para ser diretor de vendas. Estruturei a equipe comercial, montei todos os decks de apresentação, montei tudo, tal. Quando estava redondo, trouxe uma diretora de vendas para me substituir. E eu fui fazendo isso todos os momentos. Eu falei que a gente tinha uma plataforma customizada, até que a gente viu, não, a gente precisa produtizar para ganhar escala. A gente produtizou, mas eu vi que não tinha o conhecimento e agilidade necessária dentro de casa. Aí eu busquei uma empresa, fiz uma fusão com essa empresa, trouxe um sócio novo, que é o nosso CTO, e ele tinha uma plataforma pronta, trouxe para dentro, e aí a gente conseguiu agregar esse conhecimento. Montei a área de CS, Customer Success, assim que estava pronto, trouxe o coordenador. Fui fazendo isso sucessivamente. Toda hora montava e aí entregava para o Nilson cuidar da área. Então, eventos. A gente tem hoje uma plataforma de streaming de eventos ao vivo. Também foi uma coisa que eu montei, saí fora. E-commerce. Trouxe aqui um parceiro de e-commerce que está aqui no nosso call, inclusive, o Fábio. A gente olhava para o e-commerce, queria ter um e-commerce, mas não tinha capacidade de produzir internamente. Então, fui para o mercado, achei um parceiro de e-commerce, estruturei o modelo comercial e botei para dentro. A gente acabou de lançar o Projeto 8 aqui, o Super Estagiário. A gente acabou de lançar mês passado. Foi um projeto que eu entrei muito, lancei. O projeto que eu estou hoje é o LearningFlix Play, uma versão PME e pequenas e médias empresas e pessoa física do LearningFlix. E eu já estou estruturando a nossa escola de liderança, que é o Projeto 2022. Esse projeto aqui, que eu estou hoje, é o que o Nilson vai estar tocando daqui a 3 a 6 meses. Esse projeto da escola de liderança que eu estou pensando para o ano que vem é que o Nilson vai estar tocando no meio do ano que vem. Então, o jeito que... Oi, não, que eu ia comentar aqui, cara, é que o jeito que a gente... meio que aquela divisão que você comentou, né? O que é importante para o pessoal entender? A gente encontrou, vamos dizer, um jeito ali, um modus operandi que funciona bem entre os sócios, né? Então, eu até brinco, eu falo, Richard, você não pode entrar no operacional, né? Deixa que o operacional eu seguro. Então, é quase que uma brincadeira, a gente tem uma piada interna, né? Eu tenho que blindar o Richard, deixa que eu cuido do dia a dia, eu toco, para que ele fique viajando na maionese lá, fique inventando coisa,
fica pensando em novos produtos. Então, é muito assim, a minha cabeça é a do dia a dia. Como que eu faço o faturamento do hoje chegar na empresa com lucratividade e tal? Essa é a minha missão. O Richard está com foco daqui a 1 ano, 2 anos. Qual o produto que vai gerar receita nova para a gente? Claro que a gente não começou assim, tá, pessoal? Mas a gente percebeu assim, em algum momento a gente encontrou esse elo, né? Tanto que até para vocês verem que os projetos que o Richard estava, ele teve uma hora que ele entrou muito no comercial. Hoje ele consegue ficar pensando em novas linhas de crescimento, né? Mas até então ele ainda teve que fazer muito a gente foi crescendo a empresa, a gente tinha uma aresta, o marketing não tá bom. Aí o Richard entrava lá no marketing, ele mesmo fazia, né? Então, o que ele falou, escreveu texto para o site, né? E aí estruturou aquela área, contratou um coordenador ali, aí, pô, o marketing está pronto, agora eu vou acompanhar, mas é um acompanhamento mais, né, com uma frequência determinada, mas não fica ali mais no dia a dia, né? E assim sucessivamente, né, como a gente contou, até que hoje ele fica mais assim, a gente se divide dessa forma. Eu tenho que entregar o faturamento do hoje, né? O Richard está pensando em faturamento do futuro. E assim a gente se divide. Então, eu brinco assim, se um cliente tiver que ir nele ou para falar alguma coisa, acaba que não, assim, a gente conseguiu fazer uma gestão boa que não chega nele, né? Que eu acho que esse que é o grande desafio meu no operacional, é não deixar transbordar problema para que ele realmente consiga ficar inventando coisa, né? E, claro, de N projetos aqui que a gente foi fazendo, né? Teve também coisas que a gente falou, não, isso aqui não tá bom, a gente foi testando e vendo o que dava jogo, né? Fazendo vários MVPs, né? Aqui, de vários desses projetos. Tem mais uns 5 ou 10 coisas aqui que não deram certo, que eu nem botei. Mas eu acho que o recado é o seguinte, eu não sou dono de nada. O meu projeto é me substituir. Eu tenho que trazer alguém para me substituir, porque senão eu não escalo. Senão aquela área fica do meu tamanho. Então, e a coisa, eu não sou o melhor do mundo em nada disso, mas eu estruturo e trago alguém que é melhor do que eu. Aí, entrando aqui, foco em aprendizagem. Eu não toco projetos olhando para margem ou lucro, apenas aprendizagem. Essa parte de margem e lucro é com o Nilson. Isso que eu ia falar. Eu ia complementar justamente isso. Então, assim, imagina o seguinte, quando o Richard ele está explorando, é como se a gente tivesse em 2 esferas de trabalho diferentes. O Richard está explorando novos mercados, explorando novos produtos e ele está testando coisas, né? Já no meu caso, a gente já testou o produto, a gente já, né? O produto ganhou maturidade, ou aquela linha de receita, aquela linha de negócio já ganhou maturidade, a gente já conhece aquele bicho, né? Bem, a gente já mapeou ele, sabe as premissas e tal, então assim, agora eu consigo fazer a gestão disso com uma equipe, treino ela e aí eu fico ali na gestão, né, de acompanhamento por resultado ali com o pessoal, algo que o Thiago fala muito, né, para eu ver se aquilo ali está mantendo a margem ou lucro esperado daquela linha de negócio, mas existe uma diferença no jeito que eu olho gestão e no jeito que o Richard, com essa missão de explorar novos mercados e novas linhas de faturamento, ele não está focado em lucratividade, nem deveria, né? Porque é o que a gente está falando, está focado em aprender. Deixa eu conhecer esse mercado, deixa eu conhecer o que esse produto vai dar, deixa eu ver os clientes, e aí continua aí, Richard, que você ia falar da... E aí, o meu foco é errar rápido e aprender rápido. E muitas vezes eu vejo alguma coisa que a minha equipe vai tocar, e eu sei que vai dar errado, mas eu deixo a equipe errar. Por quê? Porque ela precisa aprender. Vou dar um exemplo. A minha coordenadora de marketing estava querendo fazer tráfego pago. E aí eu estava querendo contratar uma agência para fazer isso. A minha coordenadora queria trazer uma amiga dela, Fila, que fez um jobzinho lá de tráfego. Eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que não ia conseguir ter resultado. Mas eu falei, não, eu vou deixar trazer essa menina. Ela ficou um projeto de 2 meses, gastamos R$5.000 e trouxemos um lead. E aí a gente mostrou para a coordenadora que não deu certo. E aí o objetivo, eu falei, poxa, gastei esse dinheiro todo. Não, gastei R$5.000 formando a minha coordenadora do jeito errado de fazer para que depois a gente acertasse o caminho. Hoje a gente está conseguindo rodar e gerar leads com custo muito menor do que isso. Mas o meu foco é me substituir, não fazer tudo certo.
como eu quero me substituir, eu me permito errar e permito a minha equipe errar. Só que eu preciso ter certeza que o meu time aprende. Por quê? Porque eu vou entregar para o Nilson a bola redonda. Eu não posso entregar para o Nilson para ele aprender, para ele, na hora de executar, estar aprendendo. Se eu ainda não tenho o projeto redondo, não aprendi, não entendi, não estruturei, não tenho o processo desenhado e tudo mais, eu ainda não passo a bola para ele. Ainda fica comigo até a gente entender aquele projeto. Então, mesmo depois virando, né? Mesmo depois virando, acaba que a gente fica num processo de evolução contínua, isso não para, né? Sim. Mas minimamente, isso com certeza. Minimamente, quando o Richard fala, tem um projeto aqui legal, é um produto que assim, a gente já confirmou que tem mercado, a gente já confirmou que que tem um modelo de negócio interessante ali para explorar, que tem uma lucratividade legal, basta a gente ir melhorando o produto, né, conhecendo melhor esse mercado. Então é nesse sentido. Se ele não passa desse crivo, né, ou seja, não estou conseguindo, sei lá, ou vender, ou o produto não, sei lá, não está maduro ainda, ou não é isso, a gente precisa explorar um pouco mais. Isso ainda não vem para essa área da empresa, que é uma área que eu toco, né? Que é a área da gestão operacional da empresa como um todo. Então, é como se não passasse pelo teste explorativo ali ainda, né? Antes de mudar para uma gestão mais contínua do dia a dia, né? E aí, como que a gente faz para escalar o time? Tá? A gente começa, primeira coisa, começa com pessoas sêniores. Tá? Vamos imaginar lá, minha área de marketing, minha área de eventos, minha área de Learning Flix, tá? Cada vez que eu vou montar uma área nova, primeiro não tem nenhum sênior, sou eu. Eu sou o júnior, o pleno, o sênior, o coordenador. Tá? Eu entro no nível até de escrever texto, se precisar. Mas eu entro muito no detalhe. Assim que eu vejo que eu estou precisando de alguém, eu não vou contratar alguém júnior para me ajudar. Eu vou contratar alguém sênior para me substituir. Então, eu sempre penso, a primeira pessoa precisa ser um substituto para essa área. E aí eu contrato um sênior. Só que o nosso negócio, ele requer venda de horas de pessoas. Então, a gente trabalha igual uma agência de publicidade. Eu tenho um designer que eu vou vender horas desse designer produzindo um curso. Se eu contrato só sêniors, a hora é muito cara, meu preço é muito caro. Então, o que acontece? Eu não consigo só ter sêniors, não consigo escalar com sênior. Mas o primeiro cara que eu contrato é um sênior. Abaixo dele, eu começo a montar a equipe de júniors. E aí eu começo a ter um sênior, aí o segundo cara é júnior, o terceiro é júnior, o quarto é júnior. O máximo que a gente permite chegar assim é uma relação de 1:3. Quando começa a ter o quinto cara nessa equipe, o que a gente faz? A gente já começa a falar, opa, preciso de pleno. Muitas vezes a gente pega o cara que entrou como júnior, que já está há alguns meses, já aprendeu, e fala, cara, você que é o segundo júnior, agora você é o segundo pleno. Você que era júnior, você virou pleno. E eu vou contratando sempre na base. Então, o primeiro cara é júnior, meu substituto, o cara que tem que ser fera, vai ter um salário mais alto. Depois é júnior. E vou subindo essa pirâmide. Às vezes vem um projeto muito rápido e esse cara aqui, esse júnior, não está pronto para ser pleno. Aí, beleza. Aí eu contrato o quinto cara, nesse caso aqui, vai botar um pleno. Então, eu busco ver o seguinte, nunca ter uma relação de mais de 1:2 ou 3, né? Aqui eu tenho 1:3. Próxima relação vai ser ter o pleno, aí vai vir 2 júniors aqui, 2 júniors para esse, tá? O máximo 1:3. Esse sênior aqui está com 2 plenos. Beleza, quando ele chegar no terceiro pleno, vou precisar de outro sênior. E vou subindo pessoas. Como eu falei, muitas vezes você fala, poxa, estou precisando do pleno, ninguém está pronto. Beleza, você compra o pleno. Estou precisando do sênior, esse pleno está pronto. Beleza, você compra o sênior. Mas você vai montando a pirâmide. Quando eu montei a empresa lá atrás, tinha 60 pessoas, era CEO, 60 pessoas embaixo. Eu achava bacana não ter hierarquia. Mas aqui não é nenhuma uma questão de o sênior é o gestor do pleno. Não. A gente tem alguém, um apoio técnico. Né? Então, qualquer coisa, tecnicamente, tem alguém superior a ele. E aí a gente vai montando isso aqui. A gente usa muito o conceito do Jeff Bezos, fundador da Amazon, das 2 pizzas. Ela aqui tem que ter, no máximo, você conseguir
dá comida suficiente, uma equipe pequena suficiente que 2 pizzas consegue alimentar essa equipe. Então, por isso que a gente foca sempre em equipes pequenas, aqui 1 para 3, aqui 1 para 2, e aí você faz isso. Quando essa equipe vai crescendo, o seu sênior aqui, de repente, vai virar um coordenador. E aí você vai ter 2 sêniors, vai ter os plenos, vai ter N júniors. E assim que a gente hoje escala a nossa equipe. Então, hoje, a gente chega a ter equipes com a mesma competência. Por exemplo, minha área de áudio e vídeo. Tem umas 22 pessoas de áudio e vídeo. Sempre assim. Um coordenador, máximo 3 sêniors, máximo 2, 3 plenos. Quando isso aqui chega ao máximo, um outro coordenador. Até que eu tenha um gerente. E aí vai seguindo para que eu consiga escalar a equipe. Qual o maior erro dos empreendedores? É a primeira pessoa ser o júnior. Então, a gente aqui, quando vai ganhar um projeto, precisa contratar alguém, o que a gente imagina? Poxa, eu vou contratar um júnior porque é barato. Né? Eu não estou com grana para trazer esse sênior. Só que o que a gente não percebe? Quando você contrata esse júnior aqui, esse primeiro cara é júnior, você é o sênior. Você se torna esse cara aqui com o cara embaixo. E se você é o sênior, você nunca se substitui. Então, para que você toda hora consiga ir se substituindo e crescendo, você tem que começar com um cara bom. E esse um cara bom vai ser o seu substituto para que você consiga montar essa sua estrutura de pessoas. Tá? Richard, eu acho que é um insight aqui legal, que assim, quando você falou o nosso início, né? Você tinha estagiários, pessoas júniores, assim, com coisas simples acontecendo na empresa, e aí anteriormente trazia para a atenção do Richard, para ele tomar a decisão, aí eu entrei e passou a trazer para a minha atenção, né? E aí a gente estava lá com 60, né? Aí a gente acabou, na verdade, arrumando a casa e reduzindo pessoas, né? Porque a gente começou de uma forma, escalou rápido, mas escalou errado, e aí a gente pagou um preço por isso, né? E então, assim, acho que o aprendizado aqui para vocês a gente, quando começa uma área nova, né, é sempre trazer alguém que a gente fala, pô, essa pessoa poderia, no futuro, comandar essa área, né? Ela tem a capacidade técnica, ela treinar outras pessoas, porque é isso que a gente acaba fazendo, né? A escala ela vem de contratar uma base de pessoas com valor hora mais barato, né? De júniores e tudo mais, desde que aí esse é o pulo do gato aqui, né? Desde que tem um sênior ali para orientar, para treinar, para supervisionar, né, para não deixar a peteca cair, porque senão a gente vira essa pessoa, né? Então a gente começa assim, não tem nada estruturar uma área nova, né? Estruturar uma área nova, a gente pensa, pô, tem que ter alguém com essa capacidade de nos ajudar a documentar os processos, a documentar, né? Então, assim, um júnior não vai fazer isso que você vai ter que estar ensinando para ele, mas se chega uma pessoa com essa capacidade, com essa cabeça de estruturar a área, pô, perfeito, essa pessoa aqui eu consigo eventualmente passar o bastão para ela, para depois ela passar o bastão para outras pessoas, e isso vai se, né, vai se perfazendo pela empresa com diferentes áreas, né? Então, continuando aqui, como que a Liu Learning é hoje? Então, a gente começou só essas coisas com curso customizado em plataformas, com aquela coisa, Deus sempre está olhando para um projeto, sai fora, um projeto me substitui. A gente começou a lançar coisas novas, a gente ganhou agilidade para isso. Então, em 30 meses, a gente lançou o Learning Flix, que eu comecei com um curso, né? Primeiro ano foram 10 cursos, já em 2 anos e meio estamos com mais 100 cursos. A gente produtizou a nossa plataforma, virou Smart LMS, e eu não vou passar todos esses aqui, mas a gente hoje é uma empresa que 2 anos atrás só tinha 2 linhas de serviços, hoje tem todas essas linhas de serviços gerando receita para a empresa. E tem coisas que, quando eu falo trazer um cara sênior, às vezes não é um cara próprio. Tá? O exemplo aqui, e-commerce nosso, não é um funcionário, é o Fábio, anti-aluno, que está aqui com a gente, é uma parceria que a gente fez com ele, e a gente está com esse projeto. Então, essa pessoa sênior pode ser até um terceiro, que você vai contratar por job quando você tem aquele contrato. Outra coisa que eu cuido, imagem, a imagem da empresa. Né? A gente é uma empresa muito voltado para reputação, tem que ter
né, a gente trabalha com grandes empresas, nossos clientes são Vale, a Hyundai, sabe, empresas que precisam dessa credibilidade. Então, eu foco muito na imagem da empresa. E aí eu tenho, né, várias estratégias, assessoria de imprensa, já saí semana passada, saí na Forbes, que eu mostrei, saí na Exame, saímos Valor Econômico aqui no Globoplay, saí na capa de uma revista aqui do lado do Michel Temer, CNN, várias coisas aí. Enfim, tem uma lista enorme de coisas de imprensa que a gente já saiu. Eu tenho um LinkedIn muito forte, então quem me segue, eu estou com quase 350 mil seguidores no LinkedIn, e aí tem muito conteúdo lá, acabei tornando um dos principais influenciadores da plataforma. Então, com isso, gera muita visibilidade. E aí, a partir da minha visibilidade, isso acaba convertendo e atraindo clientes. Deixa eu entrar na China de planejamento. Tá? Como que a gente faz para saber quais são os projetos, quais são as maluquices que o Richard vai inventar esse semestre, né? Ou quais são as prioridades da equipe. Então, como que a equipe vai saber o que ela precisa tocar? E aqui entra um pouquinho o nosso modelo de planejamento. Tá? O modelo requer muita pizza e cerveja, só para deixar claro. E aqui a gente está no nosso encontro semestral. A cada 6 meses, a gente faz um evento presencial com todos os líderes. Tá? Então, normalmente a diretoria, mais 3 ou 4 pessoas de cargo de liderança. E aí é um evento de 3 dias. Primeiro dia, a gente fica analisando números. Tá? Estritamente análise de números. O que aconteceu? Cada pessoa vai lá, apresenta o que ele fez, o que aconteceu, os resultados da sua área. No segundo dia, a gente mergulha muito profundo em uma análise SWOT. Tá? Você vai falar, poxa, SWOT, bem batido. Na verdade, é o seguinte, a gente faz SWOT, sim, mas foca muito nas fraquezas. Então, a gente começa a listar, cara, quais são os problemas que a gente tem? O que o cliente está falando? A gente lista, talvez, umas 50 fraquezas. Sabe? Problemas que a gente tem. A partir das fraquezas que a gente lista no segundo dia, no terceiro dia, a gente cria plano de ação. Então, cada fraqueza vira um plano de ação. A partir do plano de ação, para cada líder trabalhar, vira os OKRs do semestre. Tá? Eu vou mostrar aqui o exemplo disso. E a cada 3 meses, a gente faz uma reunião presencial para avaliar as entregas do trimestre. Então, a gente tem 2 anos que mostra muito o rumo da empresa, mas a gente não consegue, pela agilidade e crescimento que a gente está tendo, planejar anualmente. A gente planeja semestralmente. Claro que a gente tem metas do ano e tudo mais, mas um ano é uma eternidade para a gente. Então, o planejamento é semestral. O que a gente vai fazer no semestre, alinhado com a visão de 2 anos. A gente não tem visão de 3, 5 anos, também é uma eternidade. E aí, a partir desse semestre, 3 meses depois, a gente senta presencialmente para analisar os números. Para quem estiver assistindo isso aqui depois na gravação, eu vou parar de gravar, vou cortar aqui o vídeo, porque eu vou mostrar, de fato, o nosso planejamento. Essa é só para quem está ao vivo, né? É só para quem para quem está ao vivo vai ver, mas quem está gravado, não. Só porque eu vou compartilhar dados reais, eu prefiro não deixar gravado. A gente tem aqui, por exemplo, para a minha área de cultura e pessoas, tudo que ela tem que fazer não é na área, né? Não é só a pessoa. Então, minha área comercial, minha área de marketing, minha área financeira. E aí a gente vai tendo as metas, está tudo claro, porque todo gestor dessa área desenhou essas metas, e aí vai ter que vir aqui o que vai entregar no terceiro TRI, o que vai entregar no quarto TRI. Eu vou ter reuniões semanais com a pessoa, quinzenais, desculpa, só para analisar esses indicadores. Então, vamos lá, como está a implantação do Power BI? Tem que implantar isso aqui. E aí eu vou preenchendo, beleza, esse aqui está 50%, esse está 100%, esse está 75%, e aí eu vou preenchendo aqui qual o percentual de conclusão de cada projeto, e aqui vai automaticamente concluindo, preenchendo aqui o gráfico e botando o percentual de conclusão daquela atividade. Então, preenchendo seu dashboard, preenchendo seu dashboard aí todo inteligente, vai preenchendo no Excel. Exatamente. Então, o que o Richard falou aqui, o Richard só ia comentar
que o que você falou, assim, enquanto o Richard, ele checa os OKRs das áreas de acessórias, né? Financeiro, marketing, né? Que está plugado ali com ele, eu faço a mesma coisa nas áreas da operação, né? Das entregas. Então, o que é legal de vocês entenderem naqueles 3 dias de planejamento semestral? No SWOT ali, os líderes participaram, eles escreveram os pontos fracos. Claro que a gente vai estimulando as conversas, né? Então, quando vem a SWOT, eles entregam ali as fraquezas na nossa leitura. A gente provoca e aí depois eles mesmos dizem o que eles vão fazer em resolução para melhorar ou para otimizar ou para mitigar aquela fraqueza. Então, é uma liderança assim, no sentido assim, a gente até brinca, não é democrático, mas é participativo. Então, a gente até fala, pô, isso aqui eu acho que você tem que olhar. Aí, não, beleza. E aí esses planos de ação eles dizem para a gente, então até a gente fala assim, né, o buy-in, né? O buy-in da liderança. Como a gente conversou nessa rodada, onde todo mundo contribuiu, onde cada um definiu o seu plano de ação, depois até para fazer uma eventual cobrança, entre aspas, que nem acho que é cobrança, né? Ele colocou o que ele faria, então a gente checa, né, avanço. O pessoal está muito mais comprado na ideia, porque teve todo esse fórum para trazer essas questões e até chegar nos OKRs, né? Os OKRs no passado, a gente até tentou, né, Richard? Acho que é legal compartilhar. Sim. A gente tentou fazer OKR no passado e não rodava, né? A gente acredita que talvez aí, não sei se é a tua visão também, Richard, a gente não combinou de falar isso, mas assim, os OKRs aí, por exemplo, acho que agora quando o pessoal diz para a gente, né, apesar da provocação de todo mundo ali contribuindo e fazendo os seus, todo mundo levou os seus OKRs para casa, assinou ali e assim, o buy-in agora da liderança em cima disso é muito mais forte, né? E como a gente cobra a cada 15 dias, vamos lá, reunião, vou mostrar o próximo slide que é a minha agenda, mas a cada 15 dias a gente tem uma reunião com esses líderes para falar de OKRs. E aí o que acontece? Todo 15 dias, aquele gestor que se comprometeu com aquilo vai falar para mim como está aquela linha de ação. Então, chega depois do trimestre, ou eu já sei que não vai rolar, a gente já criou um plano de ação, ou ele vai ter um problema, porque é quinzenal. Então, com esse modelo, como que funciona a minha agenda? Tá? Eu tenho um planejamento do semestre já desenhado, os OKRs feitos. Tá? Isso me dá a liberdade de eu sair da operação completamente. Então, eu tenho 3 reuniões mensais, que é a integração com os novos funcionários, sempre começam de 5 a 10 pessoas todo mês. Tem uma reunião de DRE com o financeiro e uma reunião de conselho. Além disso, eu tenho uma reunião quinzenal de OKRs com os meus líderes individuais, tá? E uma reunião de estratégia e cultura. Essa reunião de estratégia e cultura são todos os líderes juntos para a gente discutir a questão de cultura, pessoas, tudo isso da empresa. Então, uma reunião com os 30 líderes. E depois eu tenho algumas reuniões semanais. Eu tenho uma geral com todos os colaboradores, então todo mundo me vê toda semana. Uma reunião de diretoria, uma de marketing, uma de growth, que a gente junta marketing, CS, vendas e produtos. Uma com o meu RH, essa que é fundamental. Toda semana eu e toda a diretoria tenho reunião de RH para falar de pessoas. O que está acontecendo? Tem uma pessoa com problema, alguém da família de fulano faleceu, a gente está sabendo de tudo que está acontecendo. Porque o RH, a gente tem essa reunião. Integração com novos funcionários. Não, desculpa, integração que está errado. Integração é mensal. Então, essa aqui é a minha agenda. Como eu tenho aquele planejamento feito, os OKRs, tal, eu acompanho toda a produção através dos OKRs. E aí depois você vai ter a agenda do Nilson, que aí eu vou deixar o Nilson falar a sua própria agenda. Beleza. Em termos de reunião mensal, né? Reunião mensal basicamente a mesma que o Richard, né? Então também estou na reunião de revisão financeira, DRE, a reunião de conselho. Aí quinzenal, eu faço os OKRs com os líderes de cada frente, né? E também a parte de estratégia e cultura. E os OKRs, assim, só voltando, né? O Richard, então, ele está naquela frente que ele comentou marketing, vendas, growth, né? Então, os OKRs dos líderes dessas áreas reportam para o Richard e os OKRs das áreas operacionais, né? Eles justamente estão reportando para mim aqui nessa visão quinzenal, né? E aí, reunião semanal, como eu falo, né? A minha missão ali é tocar o dia a dia, a operação. Então, eu tenho uma reunião semanal
que a gente planeja a reunião seguinte, né? Então, uma reunião de futuro, mas é futuro no super curto prazo, é a semana que vem, né? Então, como é que vai ser a nossa semana que vem? Quais são as metas da semana que vem? E ali nessa reunião, a gente define quem é o dono de cada uma dessas metas da semana seguinte, né? É importante olhar para o retrovisor para ver os resultados, sim, mas a maioria das mentorias assim, que eu já fiz aqui na escola, eu percebo que o pessoal tem um retrovisor muito bem feito, mas não tem o olhar da frente, né? Não tem a iluminação ali, né? Para onde a gente está indo, não tá tão legal. Então, novamente, quando o Richard está pensando em projetos de 3 meses, 6 meses, né? E eu estou olhando para a semana seguinte. Então, a gente tem uma reunião toda sexta-feira. A sexta-feira é hipotética, você pode fazer a qualquer momento, mas no meu caso, sexta-feira é o meu café da manhã com os líderes, né? De 9 às 10, e a gente planeja a alocação que todo mundo ali vai ter de meta da semana seguinte, né? E aí cada um tem um dono, né, que pega essas metas. E aí, qual que é a próxima reunião? É justamente o contrário disso, né? Então, quando eu abro a semana, eu olho para a semana anterior. Então, assim, né? Então, tem sempre assim, olhando para a semana da frente, e quando eu abro a semana, eu olho para como fechamos a anterior. E aí a gente volta nessas metas e volta meio que um duplo check, né? Vamos ver o que se confirmou daquilo que a gente desenhou. E por que é semanal? E aqui vou até dar uma dica para vocês. Cara, você colocar semanal esse foco, o ritmo, né? Você gera momento na equipe. O ritmo é diferente, você gera aceleração, porque você está semanalmente, assim, se saiu alguma coisa, saiu do trilho, você já corrige, né? Não saiu do trilho por muito tempo, né? Por isso que eu falo assim, meu foco tem que ser muito diferente do Richard, justamente por causa disso, que eu tô focado ali no faturamento daquele mês, como é que a gente bate as metas do mês, né? E naturalmente, né, meu próximo item aqui, o checkpoint individual com cada líder. Então, os líderes da operação, né, hoje eu estou com a maior parte da equipe da Lio, né, eu estou com cerca de 140, aproximadamente 80 tá comigo, né, que é essa parte mais da operação. Então, os líderes, né, são cerca ali de, vamos colocar aí uns 12, 13 líderes ali que eu tenho, então faço checkpoint ali individual com eles, né, coisa rápida, quando é individual, para checar, né, justamente como é que está o andamento dos combinados. E a gente tem também as reuniões de lições aprendidas, né, que é o que deu errado, né? Então a gente tem, mas o foco não é o foco de uma inquisição, né? Deixa eu pendurar o cara em praça pública porque ele errou, não. É muito um foco assim, a gente chama os líderes, olha para um projeto que não deu ou para uma reclamação de cliente e tal, mas o foco não é achar o culpado. O foco é para que todo mundo aprenda e a gente saia dali com alguma sugestão de melhoria para evitar a reocorrência, para evitar que o problema ocorra de novo, né? Então a gente faz essa troca para todo mundo aprender, né? E até tem uma fala que eu uso muito com eles, fala, pessoal, erro novo pode aparecer, o problema é a gente voltar no mesmo erro, né? Então o foco é não acontecer erros que a gente já conhece. E aí também faço até já mostrei isso numa outra aula aqui, da escola com foco de gestão da operação, que eu faço a revisão de lucratividade por projeto. Então, cada projeto na Lio, ele tem sempre um único dono. Eu acho que o importante é isso, né? Eu tenho um dono para cada projeto e aí eu faço a revisão da lucratividade do projeto com cada um desses donos, né? A gente faz um panorama de portfólio com todo mundo e os casos mais complexos eu vou também fazer porque aquela coisa, né? O feedback para todo mundo aprender, você fala para todo mundo, né? Já uma coisa mais privada, eu vou dar o feedback mais individual mesmo, né? E aí eu acabo revisando a lucratividade por projeto com cada um da liderança da operação. Agora, o foco, que eu acho que é a minha mensagem principal aqui da minha agenda, eu estou treinando a todo momento a minha equipe a pensar igual a mim. Então, como é que eu interpreto o dado? Como é que eu interpreto ali o que a gente alcançou ou deixou de alcançar em meta de faturamento ou em meta de lucratividade? Onde a gente errou. Então, assim, a minha única fala para o pessoal é assim, o que eu talvez faria diferente, o que eu acho que a gente poderia ter feito. E o foco é justamente também focando numa substituição, né? Porque como a gente está crescendo muito rápido, a missão que o Richard tem ali de se substituir, ela passa a ser a minha também, porque se eu ficar também tendo que descer para cada micro detalhe, ficar entrando muito, eu não vou conseguir também fazer o meu trabalho. Então, por isso que esses checkpoints são rápidos, eles têm, né, uma meta de tempo para ter uma revisão rápida, e aí a pessoa toca o barco, eu toco a semana, eu volto depois na semana seguinte e checo como foi. Então, fico nessa frequência, nessa rotina. Até brinco com o pessoal da escola, assim, a minha agenda ela chega até a ser entediante, tem que ter assim, a mesma coisa, segunda-feira lá, tal horário tem uma coisa,
né, essa reunião da semana, para olhar o futuro, né, a semana seguinte, é toda sexta-feira de 9 às 10. Então, assim, é repetitivo, né, e eu brinco assim, às vezes eu estou falando a mesma coisa, mas faz parte ali de um processo de aprendizado, repetição, 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 para poder, cada vez mais, entrando pessoas novas, o pessoal entrando na cultura e pegando o hábito ali da alta performance que a gente exige deles também, né? Você vê que até o Nilson, o foco dele, o meu foco é 100% voltado para as pessoas. A gente não foca no projeto. O projeto está pegando fogo, beleza. Eu não vou entrar, eu vou ver a pessoa, como que eu treino essa pessoa para tomar a decisão certa. E a gestão, né, sistema gerencial é rotina e constância. É você saber, você montar o sistema e ficar toda semana, como o Nilson falou, é até chato. Toda semana voltar naquela tecla. É a rotina da sua semana. É isso que vai fazer, e focado nas pessoas, né? Você não pode ter uma rotina de execução. Se você tem isso, você não escala. Às vezes você não quer escalar, também não tem problema. Você quer executar, não está podendo, tudo bem. Mas não é assim que você escala. E aí, olhando para a gestão e liderança, né? A gente fala que gestão e liderança, a gente gosta muito da analogia da bicicleta. Qual a diferença? Colocamos no grupo, né, Richard? Colocamos no colaboratório lá esses dias. Acho que alguém falou, eu falei, lembrei da bicicleta. Então, o que é isso? A bicicleta, ela tem duas rodas. A roda de trás é a roda que dá velocidade e tração. Então, se você quer ir rápido, é a roda de trás. Essa é a roda da gestão. A gestão é a roda que vai garantir que você está olhando para metas, planejamento, entrega, produtividade, etc. Vai, sabe, aumentar cada vez mais a sua velocidade. Agora, a roda da frente é a direção. Essa é a roda da liderança. Essa roda, se você só olha para a roda de trás e não cuida das suas pessoas, você vai muito rápido bater numa árvore, porque você não consegue dar direção. Se você também só for uma pessoa de liderança, que fica lá, todo mundo te ama, etc., mas você não tem como cobrar, não tem meta, não tem produtividade, não tem isso, o que vai acontecer? Você não sai do lugar. Você pode ficar lá até parado, mas você não sai do lugar. Então, o equilíbrio é você ter gestão, sistema gerencial, e ter liderança. Então, os dois que são necessários para que você escale o negócio. Richard, posso até dizer aqui, só aproveitando aí para complementar também, talvez o nosso início lá, a gente era muito mais liderança com pouco gestão. Aí a gente teve um momento até engraçado, curioso, para vocês não cometerem o mesmo erro, né? Vamos poupar o tempo de vocês. A gente foi muito liderança por muito tempo, então era só dar direcionamento, sem olhar para metas, sem cobrar alta performance e tudo mais. Pô, a empresa não entregava, né? Não entregava. A gente não estava nisso, né, com dificuldade lá no início. Aí a gente foi para o outro extremo, então parece que a gente largou a roda da frente, falou assim, não, agora é métrico, vamos olhar para metas, alta performance, aí começou a cobrar. E aí a gente ficou uma empresa muito centrada em processo, métrica, daqui a pouco o pessoal não queria nem saber do cliente, queria bater meta, né? E aí a gente, não, peraí, pessoal, calma. Hoje a gente não foi nem 8, nem 80, né? A gente acabou pegando o equilíbrio aqui, né? Sim, a gente está cobrando, a gente está em cima das metas, a gente está olhando para os planos de ação e tudo mais, mas a gente também tem ali a roda da frente para direcionar o caminho, né? Inclusive, assim, é interessante essa questão do direcionamento, né? A gestão é ir mais rápido, como o Richard falou, né? Aquela história de você afiar o machado para cortar as árvores mais rápido. Mas liderança é você falar assim, cara, estamos na floresta errada, para de cortar, né? Então, às vezes, não adianta você colocar a gestão num projeto que não vai ter futuro, naquele modelo de negócio que não vai se sustentar, então não adianta você ir mais rápido com aquilo, né? Agora, a partir do momento que você está na floresta certa, está bem direcionado e tal, aí você quer gestão, porque isso vai fazer você acelerar, né, por passar naquele caminho mais rapidamente, é o caminho certo, né? Então, acho que esse é um jeito legal aí de trazer a analogia. E só trazendo aqui, acho que esse aqui é o último, penúltimo slide, pilares do nosso crescimento. A gente gosta muito dessa imagem do Partenon, né? Por quê? Cara, esse prédio aqui tem 2000 anos. Então, você olha, cara, como que um prédio... Você não tem empresa que dura 2000 anos, você não tem prédio que dura... Por que um prédio está em pé
até hoje, depois de 2.000 anos, já sofreu terremoto, furacão, guerra mundial, invasões, sei lá, tem até um monte de histórias, mas continua em pé. Por que ele está em pé até hoje? Por causa do número de pilares. Onde tem pilar, não caiu. Então, você pega a quantidade de pilares que tem aqui, é o que mantém o prédio em pé. E aí, a nossa visão é mais ou menos a mesma coisa. Sendo que, para escalar o negócio, para ser pilar do nosso crescimento, você tem que ter, num eixo aqui, produtos e serviços. Então, quando a gente olha aqui, o meu trabalho, olhando para a inovação, é inventar pilar. Aqui é a nossa área de customizado, aqui é a plataforma, aqui é o Learning Flix, aqui o evento, aqui tal, e-commerce. Você vai vendo, cada produto novo é um pilar de crescimento que vai me dar a receita. Se um ano um pilar cair, não está vendendo, beleza, eu tenho uma estrutura de produtos e serviços que vão me sustentar. Aí eu tenho outro eixo. Outro eixo são os canais de vendas. Não adianta eu ter 25.000 produtos com um único vendedor, porque se ele não performar, eu estou ferrado. Então, eu tenho a minha equipe de vendas própria, eu tenho aqui as redes sociais, tenho o meu perfil do LinkedIn, tenho assessoria de imprensa, eu tenho o Google, tenho o Facebook, tem os parceiros, a parte de anúncios. Tem os parceiros nossos, revendedores. Tem os parceiros nossos, enfim, tem várias formas da gente chegar nos clientes. Então, a gente tem canais, tem vários formatos, eventos, palestras que a gente faz. São várias iniciativas para alcançar o cliente, não é uma única estratégia. E aí, isso é outra coisa que eu vejo, que muitos empreendedores, principalmente aqui na escola, é 100% baseado em tráfego. Por acaso, na Lio, a gente começou a fazer tráfego tem 4 meses, tá? Só para vocês saberem, a gente nunca fez tráfego até 4 meses. A gente até precisa de uma mentoria aí de vocês aí de tráfego, porque a gente começou tem pouco tempo. Então, só para você pensar, tem outros canais que não seja tráfego. Por outro lado, o terceiro eixo, gestão e excelência operacional. Não adianta ter produtos e canais de vendas, vai vender muito, mas você vai se ferrar para entregar. Essa aqui é a roda de trás da bicicleta. E o último eixo aqui são as pessoas, liderança humanizada, é a roda da frente da bicicleta. Então, na nossa visão, esse aqui é os 4 pilares do crescimento. Você tem os produtos e serviços, canais de vendas, excelência operacional e pessoas e liderança humanizada. E aí, pessoal, eu acho que assim, a gente quer trazer essa visão para vocês, porque perguntaram, né? Como escalar pessoas e tudo mais, né? E a gente contou aqui todo o nosso processo, né? Como é que é o nosso raciocínio e até agora a figura do Parthenon, ela para a gente ela fez muito sentido, que foi quando a gente começou, quando o Richard trouxe aquele slide, né? Éramos uma empresa de 2 linhas de receita, né? Ou a gente vendia plataforma customizada, era meio boutique, né? Uma startup boutique que vendia para a empresa. Ou vendia plataforma premium, altamente customizada, que é desenvolvimento de software, né? Ou construía curso online para essas empresas, customizado também. E aí o que acontecia, né? Eu olho para o Parthenon também, uma outra analogia que a gente gosta, é como se você olhasse para a tua carteira de investimentos, né? Então, a gente colocou todos os ovos, não numa cesta, mas em 2, né? O problema de ter os ovos em 2 cestas é que se uma não performa, você já não, talvez você não chegue nem no break-even ali, né? Talvez você já entre em prejuízo, mas se as 2 estiverem com resfriado, certamente você está numa situação complicada. Então, é como se fosse... O Richard está... Vou trazer toda a nossa apresentação aqui de uma forma resumida nesse último slide. Então, o Richard procura novos pilares e testa a capacidade daquele pilar ser uma nova linha de negócio. E aí, uma vez que confirmou aquilo, ele passa para mim. Então, eu vou gerir os pilares que já estão, né, ganhando força e tudo mais, e eu passo a cuidar daquele pilar como uma nova linha de produto e serviço. Ele, por sua vez, está conversando com os canais de vendas e vendo quais canais, ou parceiros, ou revendedores, ou tráfego, para vender uma determinada linha de produto nova nossa e descobrir novas formas de vender aquele produto. Então, vocês percebem como isso vai se retroalimentando e a coisa vai ganhando força, né? O nosso início foi quando você só tem 2 linhas de receita e só tinha o nosso time comercial, né, Richard? Só o nosso time, só o vendedor dali para poder vender os únicos 2 produtos. 2, né? Eram 2, um no Rio e em São Paulo. Então, 2
dois comerciais e dois serviços, dois tipos de serviço. Se o comercial não performava, ou ele tirava férias, ou ele passava mal, ou teve um problema na família, a receita saía prejudicada. Então, eu fiz a analogia de uma carteira de investimento que normalmente, como é que o pessoal fala muito? Diversifica seus investimentos, né? Pense em classe de ativos, né? Não investe só em renda fixa, mas também não só investe só num único ativo de renda variável. Normalmente o investimento, né, ele vai falar para você, diversifica isso. E a nossa empresa, a gente pensa de uma forma muito similar. Quais são as linhas de receita que a gente abre, quais são os produtos e como a gente diversifica isso. E talvez, que nem, não falei isso com o Richard, mas uma leitura que eu tenho, assim, pandemia. Veio a pandemia, a gente começou a turbinar ainda mais essa coisa, porque vários dos produtos ali que estavam ali, tá vendendo, mas ainda não explodiu, de repente virou super necessário, mas a gente já estava com aquele pilar dominado, construído, conhecido, com as métricas, e aí a gente só ligou a gestão em cima. Então a gente cresceu muito o faturamento daquele produto, mas sem a empresa desandar, porque a gente já conhecia aquele processo, né? Já conhecia aquele produto, já dominava as métricas, e aí foi um processo de contratar mais pessoas, seguindo sempre aquelas pirâmides, né? Sênior, pleno, júnior, contratando na base, mas sempre tendo as lideranças intermediárias ali para fazer a gestão das pessoas e ir cuidando desses novos entrantes na empresa, né? Perfeito. Acho que isso, para dar uma resumida boa. Isso é obrigado. Deixa eu parar de compartilhar para a gente fazer a melhor parte, que é interagir aí um pouco, tirar dúvidas e ver. E, pessoal, vou jogar aqui, eu acho que o Thiago, você já jogou aí a avaliação para o pessoal, né, da aula? O pessoal colocar no formulário? Vou colocar aqui. Avalinha aí no form aí, mandei aí também no chat. Vamos lá, abrir aí para vocês. O que vocês... Dúvidas, comentários? Pessoal, vocês estão no mudo. Ninguém? Tá me ouvindo aí? Fala, Daniel. E aí, beleza? Legal. Primeiro, obrigado por compartilhar aí com a gente as estratégias, tá? Abriu minha mente algumas coisas aqui importantes. Quando você fala da contratação de um sênior antes de um júnior, eu sempre penso sobre a execução, né? E aí, quando eu penso assim, poxa, eu vou contratar uma pessoa de tráfego, é melhor eu treinar um júnior, e aí eu raciocino o que você falou que a gente faz, né? Melhor eu treinar um júnior do que eu pegar um cara mais caro enfim. E uma das coisas que eu estava pensando é, quando você contrata um cara mais caro, até que ponto esse cara vai querer colocar a mão na massa mesmo de fazer coisas de júnior? E como é que você faz para convencê-lo a colocar a mão na massa para fazer coisas operacionais de júnior que talvez ele sendo um cara sênior, ele não quer colocar necessariamente ficar criando a imagem, por exemplo, para criar um anúncio. Ele fala, não, mas cadê o cara do anúncio? E aí você contrata um cara sênior e fala, não, você vai meter a mão na massa, né? Como é que você faz para balizar isso? Então, aí você tem uma parte estratégica e uma parte operacional. Aí você quer contratar um júnior, espera que ele faça os dois. Então, aí o inverso também é verdadeiro. Mas o que acontece? Você tem que alinhar expectativas. Falei, cara, eu vou trazer você, tal, o salário é esse, o trabalho vai ser esse. Se fizer sentido, a gente consegue até trazer uma pessoa júnior, um estagiário, e escalar o tempo dele. Vou te dar um exemplo. A gente contratou uma gerente de RH, tá? Começamos com sênior, pessoa boa, tal. Quando eu fui ver, depois de 4, 5 meses, eu falei para ela que ela não teria equipe. Depois de 4, 5 meses, eu estava vendo o que ela estava fazendo e eu vi que ela gastava 1/3, quase metade do tempo, das horas dela, fazendo coisas extremamente operacionais. Copiando e colando link para a integração dos funcionários, escrevendo e-mail de boas-vindas, escrevendo e-mail de aniversariante, coisas bem operacionais. Aí eu parei e pensei, cara, quanto que essa pessoa ganha? Eu ganhava, eu acho que R$8.000. Então, R$8.000. Se eu boto uma pessoa abaixo dela por 1.800, a área vai custar 9.800, tá? 9.800, só que eu vou ter 160 horas, vou ter 320 horas. As horas que ela está gastando fazendo coisa operacional
vai ser substituído por uma hora mais barata e vai aumentar mais ainda a capacidade dela. Então, como a pessoa é sênior, você, primeiro, começa com ela, vê se a pessoa dá fit e tal, a linha que vai ter isso. Se você vê que isso está acontecendo, você tem que pensar, cara, como que eu tiro essa hora de colar o link, de fazer a imagem? É uma hora muito cara para a pessoa fazer uma coisa tão operacional. Como que eu otimizo a hora do meu sênior? Aí é o momento de você trazer a primeira caixinha do júnior. Porque aí você vai fazer o seu sênior ficar mais barato. Porque ele vai continuar entregando igual um sênior, só que vai dobrar a capacidade dele. Ele, em vez de ter 160 horas, ele tem 320 por mais 15%, 20% de custo. Richard, deixa eu dar uma contribuição aqui para o Daniel, que a pergunta dele é boa. Como que a gente faz, Daniel? Assim, isso vem lá do processo de contratação, recrutamento, entrevista, né? Porque a gente alinha muito bem, como o Richard falou, alinha expectativa, e na entrevista a gente está muito falando assim, ó, isso é uma área nova que a gente está montando, essa caixinha ainda não existe na empresa, né? Somos uma empresa em crescimento, então a gente já deixa a pessoa sabendo que ela vai ter que ser muito hands-on, você vai ter que operar, né? Até porque, se bobear, o Richard estava operando, né? Nessa explicação, se até então o Richard estava fazendo. Então, não, é isso mesmo, você vai começar operando, só que a gente está em crescimento, a gente quer a tua ajuda para estruturar essa área, para criar os processos, para documentar, eu vou estar lá do teu lado, te acompanhando. Eventualmente vai chegar um momento onde a gente vai, o teu volume de horas, né, não vai ser suficiente para tocar as atividades, e a gente vai começar a construir uma equipe abaixo de você. A gente espera que você seja futuramente, né, o primeiro líder ali, né, o supervisor, o coordenador, qualquer nome que você quiser, mas a gente já desenha toda essa expectativa com a pessoa. Então, sim, você vai começar executando e vai executar bastante, a gente não mente. Então, ali na entrevista, teoricamente, né, você já estaria, idealmente, identificando alguém que não está... Porque se o cara for muito, eu quero ser líder, quero ser coordenador, quero ser chefe, né? Aí você fala, pô, não é o perfil que eu quero muito mais alguém de atitude, que queira participar dessa construção junto com a gente, queira documentar, mas ele vai aprender, vai conhecer, vai dominar aquele processo e eventualmente vai colocando uma equipe abaixo dele, né? Então, acho que isso vem lá da entrevista, né? E se você perceber isso no início, que a pessoa ela tem esse problema, já está te dando um sinal que não é o tipo de perfil que você quer, né? Talvez o ego dessa pessoa e não querer fazer atividade vai atrapalhar ela, né? Mas, como o Nilson falou, tem que fazer sentido em número de horas daquela pessoa. Não está dando conta, aí que você traz o júnior, aí que a brincadeira começa a ficar barata. Entendeu? Quando você traz o júnior, porque você ganha 320 horas com entrega de um sênior. Você começa a diluir o custo do sênior melhor, né? Conforme a área vai crescendo. Cara, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Claro, por favor. Fala aí, como é que você encontra um Nilson na sua vida? Eu preciso de um Nilson na minha vida também, cara. A gente tinha certeza que ia rolar essa pergunta, né, Nilson? Até eu acho que o que mais a gente está escutando, né, o pessoal está falando, eu me acho, né? Eu falo assim, pô, será que eu sou eu? Acho que o Richard que tem o mérito de falar aí, né? Antes da aula, a gente brincou que a pergunta primordial seria, cara, como que eu acho o Nilson para mim? Aí tá aí a pergunta, Richard. Pois é, sabe por quê? É um perfil de um líder, né? Que tem que saber o operacional da empresa, mas tem que saber lidar com muitas pessoas também. Você tem que saber lidar, fazer gestão. Então, não é um perfil tão fácil de encontrar. Eu, pelo menos, nunca fui atrás, sabe, Richard? Então, só que vou trazer um pouco a minha estratégia. Eu tinha que trazer um cara sênior, um cara que conhecia, um cara que tinha um background, e a gente queria trazer um modelo processualizado. Então, o que eu fiz? Eu fui para uma grande empresa e trouxe um cara de uma grande empresa que estava ali, era jovem, bem formado, né, com 10 anos de experiência de IBM, que é de onde o Nilson veio, e falei, cara, na IBM, você vai ficar lá vendendo um monte de horas, vamos construir um futuro, tá? Vendi um sonho lá para ele, ele caiu nisso. Ele vendeu mesmo. Se perder 5 anos até a gente construir esse futuro. Mas eu acho que a gente olha muito limitado, sabe? A minha visão foi, cara, eu preciso trazer alguém que já fez alguma coisa processualizada. Então, eu peguei alguém que tinha um track record de grande empresa, de uma IBM. Por que não um cara vai sair de uma IBM, sabe?
E, pô, vamos lá, vamos empreender, vamos fazer tudo que o Nilson queria empreender depois de 10 anos de BM. Deixa eu tentar ajudar o Daniel, porque a gente fala muito essa piada, Daniel, que o Richard me vendeu uma ilha tropical que a gente ia explodir e tal, e aí eu falei, nossa, vamos embora, né? A gente conta muito essa piada, né? Mas a grande questão era, assim, eu estava seguindo carreira em multinacional, só que eu queria empreender, cara, eu queria empreender. Eu estava assim, eu sabia, assim, meu futuro, eu estava indo bem, sendo promovido, crescendo rapidamente, estava assumindo um cargo de executivo, né? E 6 meses naquele, 6 a 8 meses naquele cargo, eu falei, pô, cara, e meu chefe já era, tipo, 15 anos mais velho que eu, sabe aquela coisa? Que você sabe que chega uma hora numa multinacional que você vai ficar ali, cara. Você vai ficar ali, é muito previsível. O pessoal fica te rodando, né? Acho que até o Rafa tá aqui, o Rafael Carvalho, ele tem também histórico de multinacional. E assim, cara, você aprende muito. É uma escola, aquilo lá, tem o maior orgulho da minha carreira de multinacional. Só que o fato é que eu queria construir algo para mim. Eu falei, eu quero empreender. E aí eu tinha 2 formas de empreender. Ou ir sozinho e começar do zero, ou eu me juntar a alguém, né? E aí o Richard falou assim, cara, a gente tava numa conversa assim de bar, ele, como é que tá, meu bem? Eu falei, cara, tava tudo bem, eu tava ganhando bem, salário era bom e tal, tinha uma carreira promissora ainda para continuar lá, né? Só que eu fiquei nessa procurando algo para empreender e eu falei, vou unir forças com alguém que já tinha 1 ano e pouco de empresa só que ele falou, pô, já tô em 60 funcionários, 0 a 60 em 1 ano. Eu falei, pô, isso aqui vai explodir e tal, né? Mas eu acho que teve um pouco de querer construir algo. E naquela época, né, 2012, 2013, curso online era uma coisa que estava começando. Então também eu falei, pô, isso aqui tem potencial. Então acho que o Richard conseguiu me vender o projeto, né? Apesar das brincadeiras aqui, né? Brincadeiras à parte, ele me vendeu o projeto. Só que assim, até pelo estágio da empresa, eu lembro, né? A gente não combinou um salário pequeno para o estágio da empresa. Foi uma coisa que eu senti solidez. Eu falei, pô, vamos junto, vamos participar desse projeto. Então, eu acho que tem a ver um pouco com até aquela frase que parece clichê já, mas eu acho que tem um pouco assim, você quer ir rápido, né? Vai sozinho, mas se você quer ir longe, talvez você vai ter que abrir a cabeça para achar outras formas, seja dando sociedade ou não, né? Às vezes não é nem sempre esse caminho, né? Então, assim que acho que a conversa se aconteceu, né? Não sei se isso faz sentido, mas quando a gente fala muito na escola, essa foi a nossa experiência. O que você vai tirar disso é tua responsabilidade. Josi, você quer fazer a sua pergunta? Não, manda aí, tá no chat, só para a gente economizar tempo. Então faz aí, só para assim, a decisão de demissão, vocês fazem via os OKRs, mesmo a performance e tal? Como é que é quando vocês chegam e falam, não, deu? Assim, uma continuidade de não atingimento de metas ou algum outro fator? Porque, para mim, isso aqui é uma dificuldade, é o ponto da demissão. Nilson, você acabou de demitir alguém. Como foi isso? Sim. Eu acho que a gente aprendeu muito isso ao longo do tempo e eu acho que o maior aprendizado, Josi, é o seguinte: se você desliga alguém, e eu cometi esse erro, tá? Mas se você desliga alguém e a pessoa ela está surpresa com a notícia, esse é um erro nosso de liderança. Então, o que eu faço muito, claro, tem táticas para isso, né? Mas antes de eu entrar em ação, o conceito é, quando eu demito, quando eu desligo a pessoa já sabe que aquilo estava para acontecer. Né? Então, o que é isso? É bastante aviso. Né? A gente até na nossa estrutura agora de RH, a gente faz assim, a gente formaliza para a pessoa que ela está entrando no plano de recuperação. E isso veio com o tempo, tá? A gente não fazia isso no passado. Essa pessoa que o já falou que a gente desligou, a gente falou assim, ó, isso aqui não está legal, uma função mais operacional. Ó, você percebe que isso aqui está acontecendo, que estão tendo esse tipo de erro? Eu percebo. Aí aconteceu uma vez, aí a gente dá como se fosse uma advertência verbal, aí depois a gente formaliza, ó, reincidente, né? E aí, se tem uma terceira ocorrência, a gente fala, ó, realmente não está, a gente está sentindo que não tá acontecendo, eu estou formalizando aqui um plano de recuperação seu. E aí, o que é esse plano de recuperação? A gente diz a data que a pessoa precisa mudar, entendeu? Fica muito claro para a pessoa. E a gente fala assim, se até a data tal, né, se até a entrada do mês, por exemplo, vamos entrar em setembro, se até setembro a gente perceber que não teve melhora nesses itens, a gente vai seguir com o teu desligamento. A gente faz isso. E o que a gente percebe? O desligamento, depois de tudo isso, maioria das vezes, são motivos comportamentais. A pessoa até não está entregando meta, mas ele não entrega por uma questão comportamental. A maioria das vezes é isso. Alguma coisa está acontecendo na vida daquela pessoa
E aí a coisa desliga, não tem jeito, mas nunca é uma surpresa. Tem claro, muita conversa. Josi, que eu não estou falando assim também de um caso onde aconteceu uma coisa que é inadmissível e você tem que tomar uma decisão ali na hora. Isso também já aconteceu. É uma coisa muito, assim, é uma exceção, né? A pessoa cometeu alguma coisa ali que é inadmissível, você não tem conversa, você vai desligar a pessoa. Mas essas coisas do dia a dia, a pessoa não comunicou, ou não avisou, ou está chegando atrasado e tal, você vai alertando. Eu brinco que é quase fazer aquele desenho da forca, né? Sem falar isso, óbvio, né? Mas assim, você vai desenhando, desenhei o tronco, desenhei a perna, desenhei os braços, fala, pô, cara, agora, né? Mas você tem que ir avisando que aquilo está escalando a um ponto que você não vai conseguir mais segurar a pessoa. Então, quando a pessoa é desligada, ela fala, não, já estava imaginando. Se a pessoa te falar isso, para mim, né, isso é meu entendimento, tá? Isso aqui é uma leitura pessoal, mas para mim, se a pessoa te falar isso, é que você fez um bom trabalho de alinhamento de expectativa. Exatamente. É o lugar que todo mundo quer estar numa demissão, né? Ou que a gente luta para chegar nesse... Quem fica cuidando da gestão, das pessoas, enfim, quer estar nesse lugar de decisão, de não ser uma surpresa, né? E, bom, o que acontece muito em empresas menores, assim, comigo, por exemplo, a minha empresa é pequena, tem uma pessoa de uma área e a gente depende dela e a demissão dela acarreta a gente ficar na lama por um tempo que a gente não pode abrir mão, por exemplo, entendeu? Então, isso acaba gerando alguns passivos de incompetência na empresa e que acaba machucando mesmo, sabe? Machucando a gestão, influenciando outros. É uma coisa que a gente tem que se resolver lá também. Que é, por exemplo, tecnologia. O problema é você ficar na lama com a baixa performance da pessoa. Não é? Também. Esse é outro problema. Às vezes você não toma uma decisão porque você está achando, vai dar um problema. Então, a gente sempre faz a seguinte pergunta para saber se a gente vai demitir ou não. Sabendo tudo que eu sei dessa pessoa, se eu tivesse que recontratá-la, eu recontrataria hoje, tudo que eu sei. Se a resposta for não, a gente tem que falar, opa, tem alguma coisa errada nessa pessoa aqui. E uma coisa, Josi, que é importante, assim, isso volta até na nossa apresentação. A ideia de começar com o sênior é para você mapear a área, documentar os processos, criar treinamento, criar vídeo explicando como é que faz uma tarefa, para que você não chegue nesse ponto de ficar refém de um único funcionário fazendo uma atividade crítica, entendeu? Então, se hoje eu encontro essa situação, antes de eu desligar a pessoa, se eu entender que vai ter um impacto, eu vou colocar alguém do lado. Vou falar, chegou aqui teu amiguinho, vamos começar a treinar, vamos começar a documentar os processos aí, achar uma forma de ter uma melhor gestão daquele conhecimento para aquilo se materializar num processo, num procedimento, né? Até eu fiz um trabalho legal com o Léo Lins aí da Antiscola, que a gente falou assim, ele tinha muita tarefa de desenvolvedor. Falei, você vai começar a gravar sua tela e vai criando uma base de conhecimento em vídeo, né? Tem software gratuito que faz isso, né? A gente vende, o pessoal do infoproduto vende curso online, mas não cria curso para dentro da empresa, né? A gente é a mesma coisa, tá? Casa de ferreiro, espeto de pau, a gente sempre tenta fugir disso. E aí é criar realmente esses vídeos, né, que documentam as tarefas do dia a dia, né? Então a gente até criou isso quase que uma cultura. Então a gente meio que força, né, uns OKRs lá do pessoal, que o Richard passou rápido, o OKR da operação é ficar criando mais vídeo documental de como fazer as tarefas. Então isso também vai te criando. Entra alguém novo, fala, assiste os vídeos lá de como fazer essa tarefa aqui, o que você tem que fazer. Então você também vai se protegendo para você não ficar refém de um único funcionário, né? Maravilha, galera. Tem mais perguntas? Queria até ouvir um pouco, Rafael, você que tem muita experiência nessa área de RH, o que você achou aí do nosso modelo? Eu sei que não é foco só em RH, tem outras coisas, mas você, nessa área de pessoas, é a sua especialidade. Cara, eu achei... Estão me ouvindo bem, hein, Richard? Sim, sim. Cara, eu achei bacana e, de novo, acho que a gente que teve uma trajetória, principalmente o Nilson e eu também em multinacional, é aquela questão, né? Sempre adaptar adaptar uma prática de uma multinacional para uma empresa que tem um porte menor, né? E talvez tenha situações em contextos diferentes. Então, acho que equilibrar isso é sempre importante. Estou falando mais não é ficar só copiando, né? É super importante adaptar.
Um ponto que eu particularmente fiquei na dúvida, até queria ouvir vocês, aquele racional do 1:3, então, por exemplo, vocês falaram um pleno para 3 júnior, e assim consecutivamente, né? Um sênior para cada 3 plenos. Essa é a escadinha? Essa é a teoria, assim, a gente tenta fazer isso, não é exatamente porque pode variar um pouco, mas a gente tenta não botar um sênior para 8 júniores, por exemplo. Tenta fazer uma escadinha no meio. E também há uma coisa que é importante, assim, eu acho que não mais importante na questão do número, da razão, é por onde você começa. A gente percebe que os empreendedores começam de baixo para cima. Deixa eu contratar o júnior primeiro, para depois eu ver se eu tenho pleno. A gente faz o contrário disso. A gente começa, talvez, sangrando um pouquinho a lucratividade da área, mas é pensando no médio e longo prazo. Então, deixa eu começar com o sênior, que eu vou começar de uma forma mais estruturada. Ele não vai tomar muito meu tempo com algumas coisas muito básicas de operação, para eu não ser esse sênior, né? Então, a gente começa com ele, começa a estruturar a área, aí depois a gente vai descendo, criando essa estrutura. Aí a área começa a ficar interessante, né? Porque a composição média dos salários ali daquela área, já naquela pirâmide, aí ele passa a ficar mais lucrativo. Só que eu não procuro o lucro primeiro, eu procuro a qualidade, a estruturação, o conhecimento. Aí depois eu começo a fazer aquilo dar mais lucro, se é que faz sentido aí o caminho que eu desenhei, mas é nesse sentido. Não, e eu, assim, olhando de fora, para mim faz todo sentido. E, de novo, pode ser que para alguns aqui faça mais sentido começar do júnior, e tá tudo certo. É muito importante entender realmente a dinâmica e a característica do negócio e da área, né? Mas gostei do racional de vocês. Mas quando a pirâmide está formada, né, e vocês têm lá... Eu estou fazendo pergunta porque às vezes ajuda também a clarear para a turma aqui. Quando a pirâmide está formada, né, e tem o sênior, e o pleno e o júnior, o júnior reporta lá para o coordenador ou o júnior reporta para o pleno? Não, normalmente o gestor é o coordenador, ele é o gestor. Agora você tem um pleno dando um apoio técnico para o júnior. Então, fazendo uma coisa de design gráfico, por exemplo, tem um coordenador que gerencia as entregas, quem faz o quê, tal. Aí depois o júnior, o seu estagiário, fez uma tela lá que não ficou legal. Em vez do coordenador parar, você tem um apoio técnico ali do pleno. Não, excelente, aí ficou claro, porque acho que ajuda a clarear para a turma aqui também, ou seja, aquele pleno ele tem condição de orientar tecnicamente até 3 júnior, e assim como o sênior até 3 pleno, e assim vai, né? Mas a gestão fica a cargo do gestor mesmo, do coordenador, né? Correto, o pleno não é responsável por pessoas. Mas o sênior acaba sendo um supervisor técnico, mas não é um gestor de pessoas. Perfeito. E aí, só aproveitar a oportunidade, Richard e Nilson, a turma até comentou que, pô, queria um Nilson, né? Eu acho o seguinte, é só um ponto de vista, né? O próprio Matheus comentou aqui, acho que teve mais um. Primeiro, você avaliar se tem a necessidade no teu negócio, né? De ter uma posição, entre aspas, que é a que o Nilson ocupa hoje lá na Lio. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se você tem a necessidade e vai buscar no mercado, eu achei legal o Richard compartilhar, porque o Richard tinha total clareza do que ele precisava e com base nisso ele foi buscar no mercado. Então, essa é uma dica que eu dou, caso você tenha necessidade, tenha muita clareza realmente de qual é o perfil que você precisa. Aí você vai para o mercado. E interessante, só complementando, até passar para o Fábio aqui, antes de você conhecer o perfil que você precisa, é importante você conhecer o seu perfil. Você tem que entender, tem que ter esse autoconhecimento, conhecer seu perfil comportamental, fazendo análise de risco, fazendo essas coisas. Falar, cara, o que eu sou bom? Vou trazer alguém que é bom numa área diferente da minha. Complementar, né? Igual, aí ferrou. Complementar, né, Richard? A gente se divide assim, o complemento que eu acho que é a força, né? E curiosamente, pessoal, quando o Richard mencionou a fusão, foi até um outro complementar, né? Porque a gente buscou um CTO, né? Alguém que encabeçasse a parte de tecnologia. Então, mais um complemento aí para os sócios, né? Fábio, você levantou a mão? Opa! É só para fazer um comentário rápido e uma pergunta rápida. Comentário só para assim, compartilhar com todo mundo que eu tenho vivenciado esse crescimento da Lio aí num ano e meio, 2 aí,
num crescimento absurdo, tenho sentido aqui na pele, junto, tenho vivenciado... Problema bom. Sem dúvida, sem dúvida. É um problema bom de ser resolvido. E aí eu tenho tido essa oportunidade de ver isso que vocês apresentaram, aí eu tenho visto nos bastidores, né? Eu consigo ver ali junto, trabalhando com as equipes e tal. Então é fantástico enxergar isso. Eu também, assim como o Nilson, tenho mais de 15 anos aí de mercado corporativo, eu trabalhei em banco, vim de banco, né, trabalhando no Citibank, na Credit Card, e essa experiência que a gente traz para fora, né, desse ambiente corporativo grande, vamos dizer assim, contribui, mas eu aprendi muito após a minha saída desse mercado de banco, isso me expandiu demais. E aí é justamente isso que eu ia comentar, que é quando você está buscando um profissional desse, de alta experiência no mercado corporativo e tal, não é tão difícil assim atrair esse profissional para fora, justamente porque o Nilson até comentou, aí você chega uma hora que você bate no teto ali, e você não tem mais muito para onde ir, você fica muito no mesmo, e atrai a questão do novo, de você conhecer. Então não é tão difícil assim atrair um profissional com mais experiência, né? E aí vem a minha pergunta. Eu estando agora aqui fora, minha maior dificuldade é contratar realmente um sênior, não do ponto de vista de encontrar, e mais do ponto de vista financeiro. Então, você tem realmente o desafio, e a minha pergunta era, quando vocês começaram a contratar sêniors, vocês estavam com caixa, vocês arriscaram um pouquinho, como é que foi essa decisão de começar a cada vez mais o sênior? Eu estava numa situação mais tranquila e por isso permitiu isso, né? Sei lá. Tranquilo, eu acho que a gente nunca teve uma situação tranquila de caixa. Eu imagino. Cara, é o seguinte, até ano passado, só para você ter ideia, até ano passado, a gente começava o mês, dia 1º, 100% no limite do cheque especial. Não, a gente começava, desculpa, o mês zerado em caixa, dia 5, pagava a folha e ficava 100% no limite do cheque especial, ia recuperando caixa até chegar a zero no dia 30. Esses eram os meus meses até julho do ano passado. Então, do primeiro dia até o 8º ano, nunca tive caixa. Tá? Só para falar, literalmente, caixa sempre. Agora, claro que o último ano... Mas eu acho que conseguiu. Richard, acho que tem um aprendizado ali legal, aproveitando essa pergunta do Fábio, que era o seguinte, Fábio, a gente focou muito em lucro. Sabe aqueles 5 anos que a gente andou de lado? Eu lembro que o nosso drive era ter lucro. Não, vamos pegar lucro, vamos ter lucro. Aí a gente ficou andando de lado com essa busca pelo lucro. Aí quando lucrava, assim, sobrou, tinha até uma piada, né, Chay? Sobrou R$5.000 aí no final do mês, né? Esses anos assim, aí, Richard, dá para pegar um lucro aí, ó. Vou tomar uma cerveja. Esses anos anteriores, né, eles foram assim, acho que o drive era muito, né, em sobrar dinheiro, né? Era muito, quando a gente ligou a gestão muito forte. Só que o que acontece? A empresa não cresceu. Ela não cresceu. Eu não sei se você compartilha comigo, Chama, mas teve aquele momento ali que a gente falou, cara, peraí, não vamos focar em crescer, mas crescer com qualidade. E aí crescer com qualidade envolve abdicar de lucro, né? Então, a gente estava querendo fazer a linha do lucro subir e a gente falou, contanto que ela não desça, né, e entre em prejuízo, a gente pelo menos falou assim, vamos crescer faturamento e não ficar tão ansioso, pelo menos naqueles estágios iniciais, não ficar tão ansioso com a lucratividade. Porque isso foi permitindo, assim, a empresa foi crescendo, o marketing não está muito bom, aí o Richard entrou lá no marketing, foi estruturando e tal, aí a gente melhorou o marketing, aumentou vendas. Né, aumentou vendas, agora aqui tem um probleminha, tem uma aresta aqui nessa área, vamos resolver essa aresta aqui. E aí, a empresa foi crescendo. Aí chegou um momento, tá entrando um monte de gente, cara, precisa melhorar o RH. Contrata gente de RH. Então, assim, a empresa foi crescendo e foi permitindo a gente criar fundações sólidas em algumas áreas que não estavam tão boas ainda. Então, a gente foi fazendo assim, e não foi rápido, não foi assim, resolve tudo. A gente colocava assim, prioridades aqui, vamos resolver isso primeiro. A gente até tem uma frase, né? Que briga que a gente quer comprar agora. E assim, a gente não resolveu marketing, comercial, RH, tudo junto. Foi assim, a empresa é crescendo, vamos melhorar essa área aqui, que ela vai me ajudar Esse semestre vai ser marketing.
é isso que a gente vai fazer no semestre. A única briga, o único dinheiro que tem é resolver essa briga. Agora, com a coisa acelerando, hoje a gente ataca 3, 4 brigas. E assim, quando a gente começava, um sênior que a gente podia pagar era 4 mil, 5 mil. Depois a gente começou a conseguir trazer caras de 6, 8, depois 12. Tem pessoas ganhando 25, sabe? Então, o caixa foi resolvendo, trazendo pessoas... Assim, a pessoa boa resolveu o meu caixa. Não foi eu ter caixa para trazer a pessoa boa. Entendi. Mas a pessoa boa foi aumentando mais o nível conforme eu tinha caixa. Mas assim, Fábio, eu não tinha caixa, só para deixar claro, não tinha caixa. Não só não tinha caixa, como em algum momento a gente abdicou de caixa para ter as pessoas, né? Até vir mais caixa. Né? Cara, eu não sei quantas vezes eu contei histórias para gerentes do Itaú para aumentar a minha limite. Quantas vezes eu parcelei uma dívida do cheque especial para parcelar em 24 com juros menores. Cara... Agora, Fábio, você vê que é. Uma coisa também que a gente também chegou à conclusão, isso explica até você, a gente escolheu algumas vezes e falou, cara, até aprender isso aqui é melhor arrumar um parceiro, porque a gente não vai gastar um dinheiro enorme, entendeu? Então também tem você tem que abrir a cabeça. Estratégia. Estratégia. Às vezes você vai contratar um sênior, uma outra contribuição será que eu não consigo fazer uma parceria com algum player que faz isso muito bem, e a gente troca royalty, né? Ou faz um revenue share ali, a gente se divide para a gente se ajudar. Isso explica até assim, a gente não queria comprar uma briga de e-commerce sozinho, né? Então... tanto que... E no meu caso está sendo uma troca, porque eu tinha dificuldade de vendas. Vocês estão vendendo para mim. Eu tô, entendeu? Para mim foi ótimo nesse momento. E, Fábio, assim, cada projeto de e-commerce que a gente faz com você, a gente tem prejuízo no início. Por quê? Porque para a gente não é estratégico pegar esse contrato, é melhor terceirizar, mas a gente tem tanto... Ninguém compra só e-commerce. O cara compra um monte de coisas. Claro. Essa parte dá prejuízo, mas a gente não quer ter essa dor. Não é uma dor. Perfeito. E aí, Fábio, acho que para concluir aí, porque isso estava uma aula por si só, a tua pergunta, né? Sim. Mas para concluir aí, um ponto importante também é escolher o que você quer fazer e fazer bem. Porque é isso que te permite também, porque a gente também, quando abria muita frente em paralelo, a gente não conseguia fazer, né, a síndrome do pato, não fazia nada tão bem, aquele pilar não estava dominado, a gente já estava comprando uma outra briga, né? E a gente não tinha dominado aquele produto até então. Então, assim, abrir várias frentes concomitantes também é uma receita para você se atropelar, né? Sim, se atropelar, né? Dá um tiro no pé. Dá um tiro no pé. Então, assim, por isso acho que a grande sacada aqui o que a gente compartilhou hoje sobe um pilar, vai deixando ele maduro até ele gerar receita, conhecido, aí eu penso no criatividade desse pilar, aí o Richard está pensando no próximo pilar, enquanto eu estou dominando e estou fazendo a gestão desse, e assim a gente vai aumentando as linhas, né, de negócios, outras frentes que a gente quer. A gente só fazia desse jeito por falta de caixa. Como não tinha caixa, tinha que ser caixa. Mergulhar, eu vou fazer tal, assim que isso aqui gerar alguma coisa, entrega. Mas a gente tinha que construir os pilares lá do Parthenon. E não... O Learning Flix foi um pilar que demorou 1 ano. Ficamos 1 ano inteiro fazendo isso. Marketing, aquela caixinha, foram 6 meses, eu como coordenador de marketing. Então, agora, o momento que a gente está é mais rápido. Mas no começo, cara, era sem dinheiro, tinha que fazer. É braço. E foco. Quando eu estava fazendo o Learning Flix, eu não fazia outro projeto. Só nesse. Esse tem que estar certo. Ou eu desisto desse, ou esse dá certo para pegar outro. Show de bola. Mais pergunta, pessoal? Curtiram a aula de hoje? Sensacional, eu diria. Muito massa a apresentação, muito massa conhecer todos vocês, né? Conhecer aí o projeto de cada um de vocês. Tenho certeza que eu vou aplicar, né, algumas pequenas coisas. Eu tenho certeza que essa ideia de você ter um sênior gerenciando, não importa o tamanho do time, né, é o que faz a gente crescer. Aqui na minha empresa a gente só cresceu quando a gente, pelo nosso tamanho, né, quando a gente colocou, digamos que gerentes em algumas áreas, né.
E aí, quando a gente colocou essas pessoas para tocar o operacional e eu tive mais cabeça para ir para o estratégico, foi quando a gente mudou aí o próximo zero de faturamento. Mas então, não tenho dúvida que enriqueceu muito aí o conhecimento de todo mundo aqui, de alguma forma. Legal, que bom, contente. Show de bola. Então tá, pessoal. Então, se não tem mais perguntas, respondido está. Respondido. Pessoal, vamos... Então, agradecer vocês aí, pessoal, pelo encontro aí. Obrigado aí pelos feedbacks, né? Tô vendo que eu tenho que voltar na negociação minha com o Richard, né? Pelo visto. O pessoal falou brincando aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. E não esquece de preencher o formulário, tá? Para quem não preencheu. Anota. E vamos mandar lá no grupo, hein, galera? Vamos dar invejinha lá na galera, que a galera perdeu números importantes aí, né? Show. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Parabéns Valeu, pela boa noite. aula. Obrigada aí, pessoal. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.